Lucas 18, nós estamos estudando a história do encontro de Jesus com um jovem rico. Semana passada nós estudamos aí o verso 18 e hoje nós vamos estudar os versos 18 e 19. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Chesterton foi um inglês que viveu ali século XIX e XX, nasceu no XIX, viveu boa parte da sua vida no século XX. Ele foi ensaísta, romancista, teólogo, dramaturgo, escritor, jornalista. Cara bom. E ele escreveu alguns livros bem difíceis de serem lidos. Tem um livro dele chamado Ortodoxia. Que dificuldade ler aquele livro. E num outro livro dele, chamado O Homem Eterno, ele faz um raciocínio muito interessante sobre Jesus Cristo. Raciocínio esse que vai ser, tempos depois, trabalhado e desenvolvido por C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E o raciocínio desses dois homens tem muito a ver com o questionamento que esse jovem faz a Jesus Cristo quando se encontra com ele. Na verdade, o questionamento que Jesus faz ao jovem diante da saudação dele. Ele chega para Jesus e diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diante daquelas palavras, Jesus então vira para aquele jovem e diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quando a gente ouve Jesus dizer essas coisas, nós nos perguntamos: será que Jesus não se achava bom? Será que Jesus não acreditava na sua divindade? É o que, aparentemente, nós poderíamos deduzir dessa fala de Jesus. No entanto, nós precisamos olhar nas entrelinhas para descobrir o sentido desta fala de Jesus. Afinal de contas, muitos textos bíblicos deixam evidente que Jesus sabia que era bom. Jesus sabia que ele era o Deus encarnado. Por que então Jesus não aceita a saudação deste jovem? Porque Jesus vira para ele e diz: Não me chames bom. Porque bom só existe um, que é Deus. Chesterton e Lewis vão apanhar essa fala de Cristo e vão dizer assim que Jesus está dizendo àquele homem, àquele jovem, o seguinte: olha, se você vê em mim apenas um bom mestre, apenas um homem, não me chames de bom. Porque se eu sou para você apenas um bom mestre, a verdade é que eu sou um enganador. Se eu sou apenas um grande líder, a verdade é que eu sou uma farsa. Se você olha para mim e vê em mim apenas a figura de um bom mestre, você está equivocado. E eu não sirvo para você. Porque toda a reivindicação de Cristo é que ele é o Deus Emanuel. Toda a reivindicação de Jesus Cristo é que ele é o Deus conosco.
Não são poucas as pessoas ao redor do mundo que olham para Jesus e o colocam na mesma categoria de um grande líder, como Buda, como Mahatma Gandhi, como Maomé. Apenas um homem, ou um bom homem, mas Deus, jamais. E Chesterton, então, vai dizer, essas pessoas, elas não conseguem perceber a incoerência delas. Porque se Jesus não é Deus, ele não foi um grande homem. Lewis, desenvolvendo o raciocínio, ele vai dizer assim, só existem duas categorias onde nós podemos encaixar Jesus Cristo. Ou ele é quem ele afirmou ser, Deus, ou ele é o maior louco que já existiu nesse mundo. Olha o que Lewis diz, está aí no esboço. Um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. No mesmo nível de um homem que se diz ser um ovo cozido. Ou então, seria o próprio diabo. Cada um de nós precisa tomar a sua decisão. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Mas não venhamos com nenhum argumento complacente que diga que ele foi um grande mestre humano. Ele não nos deu esta escolha, nunca pretendeu fazê-lo. O que eles estão dizendo é impossível colocar Jesus na categoria de um grande homem. Se você olha para mim e vê apenas um grande mestre, não me chames de bom. Porque os grandes homens da história, os grandes homens bons da história, todos eles tinham algo em comum. Eles eram íntegros. Eles eram honestos de caráter. E nenhum desses grandes homens reivindicou para si aquilo que Jesus Cristo reivindicou. Nenhum desses grandes homens foi capaz de fazer sobre si as afirmações que Jesus Cristo fez. Por exemplo, se Jesus não é Deus, Mahatma Gandhi foi maior do que ele. Porque Gandhi, diante de um indiano que se dobrou para adorá-lo, Gandhi levantou o indiano e disse assim, não faça isso, eu sou homem como você. Mas Jesus, quando Tomé caiu de joelhos e o adorou, Jesus aceitou a adoração de Tomé. Se Jesus não é Deus, Gandhi foi mais honesto que Jesus. Se Jesus não é Deus, ele não é maior do que Sócrates, porque Sócrates, diante de uma discussão, lá entre os filósofos, ele disse, eu conheço a verdade. Não disse isso. Ele disse, o que eu sei é que nada sei. Jesus, por sua vez, disse, eu sou a verdade. Olha o que Lewis diz. Se você tivesse procurado Buda e perguntado a ele, você é filho de Brahma? Ele teria respondido, meu filho, você continua no vale da ilusão. Se você tivesse procurado Sócrates e perguntado-lhe, você é Zeus? Ele teria rido na sua cara. Se você tivesse procurado Maomé, perguntado-lhe, você é Alá? Primeiro ele teria rasgado as suas roupas e depois teria cortado a sua cabeça. A ideia de um grande mestre de moral que dissesse o que Cristo disse está fora de cogitação. Se você vê em mim a figura de um bom mestre e não Deus, eu não sirvo para você. Não me chames bom. Chesterton diz, nem Maomé, nem Mica, nem Malaque, nem Confúcio, nem Platão, nem Moisés, nem Buda.
Nenhum deles jamais fez essa reivindicação. Quanto maior é o homem, menos ele tentaria fazer essa maior de todas as alegações. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Toda a reivindicação de Cristo é que Ele é Emanuel, o Deus conosco. Infelizmente, aquele jovem não conseguiu perceber diante de quem ele estava. Em seus últimos dias, quando estava preso, alguns dos biógrafos de Napoleão dizem que ele se voltou para as Sagradas Escrituras. Alguns deles dizem que Napoleão bebeu da palavra de Deus e fez isso na tentativa de encontrar o significado da vida. Tempos depois da sua pesquisa, do seu tempo dedicado às Escrituras, ele chamou um dos generais dele, que era um ateu convicto, e disse o seguinte a ele. É um trecho grande, por isso eu não coloquei aí. Conheço os homens e digo-lhe que Jesus Cristo não foi apenas um homem. As mentes superficiais veem certa semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios e os deuses de outras religiões. Mas essa semelhança simplesmente não existe. Podemos dizer a todos os demais fundadores de religião: nem sois deuses e nem agentes da deidade. O que esses outros deuses, tão jactanciosos, sabem mais que os demais homens mortais? Esses legisladores, gregos ou romanos, esse Numa, esse Licurgo, esses sacerdotes da Índia ou de Mênfis, esse Confúcio, esse Maomé, absolutamente nada. Eles têm provocado um perfeito caos entre os mortais. Nenhum deles tem dito qualquer coisa de novo em relação ao nosso destino futuro, a alma, a essência de Deus e a criação. Entre nos santuários do paganismo, o que você verá ali? O perfeito caos. 1 milhão de contradições, guerra entre os deuses, a imobilidade das esculturas, a divisão e o rompimento da unidade, o parcelamento dos atributos divinos mutilados ou negados quanto à sua essência. Mas nada disso diz respeito a Jesus Cristo. Nele, tudo me provoca admiração. O seu espírito me avassala e sua vontade me confunde. Entre ele e qualquer pessoa do mundo, não é possível qualquer termo de comparação. Ele é verdadeiramente um ser em si mesmo. Bertrand, se você não percebe que Jesus é Deus, muito bem, nesse caso, eu errei quando fiz de você um general. O que Napoleão conseguiu perceber, Tomé, estupefato com a ressurreição, confessou: Rei meu e Deus meu. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus está dizendo que Ele é Deus e que se aquele jovem não vê nele a figura de Deus, ele não serve para aquele jovem e ele não é um grande homem. Essa é a primeira verdade que a gente pode tirar daqui.
Mas nós também aprendemos nessa fala de Jesus a lembrança de que Deus é bom. Jesus diz: ninguém é bom senão um que é Deus. E a bondade de Deus nos lembra que Deus não é somente o maior de todos os seres, Ele também é o melhor. Não apenas o maior, mas o melhor de todos os seres. A Bíblia nos diz que Deus, Ele é essencialmente bom. Ou seja, a bondade faz parte da natureza de Deus. Diferentemente de mim e de você, diferentemente dos seres humanos, Deus é bom. Os seres humanos, dizem as Escrituras, eles são essencialmente maus. Por causa do pecado original, nós somos essencialmente maus. A bondade que nós temos, ela é circunstancial ou derivada. Como assim? Circunstancial. Nós somos bons quando nos é conveniente. Eu me lembro que quando eu era estudante, lá no Colégio Batista, lanche era uma coisa raríssima. Levava dinheiro para o lanche uma vez a cada 6 meses. E aí, quando a gente comprava um lanche, alguém vinha rapidinho e... Não, Cadinho. E era muito comum alguém dizer assim para o outro: você nunca me deu nada, por que eu vou te dar? Assim mesmo. E esse, você nunca me deu nada, por que eu vou te dar? Isso vai melhorando, ou melhor, a gente vai melhorando o discurso com o tempo. E quando a gente é adulto, esse discurso ainda continua. E nós oferecemos ajuda como gratidão por algo que alguém já nos fez. Em muitos momentos, nós somos agradáveis com aqueles que têm algo a nos oferecer. A nossa bondade, muitas vezes, ela é circunstancial. Ou então, ela é derivada. Ou seja, só temos porque Deus nos concede. Só temos porque Deus comunica. É o que a gente vai encerrar essa mensagem falando. Mas o meu ponto nesse momento aqui é que todo gesto de bondade que nós praticamos sem ser circunstancial é por causa da imago Dei, daquilo que Deus comunicou para nós. Porque essencialmente nós somos maus. Nascemos como filhos da ira, maus. Não há bondade em nós. Ou é circunstancial, ou é derivada. Deus não. Deus, ele é essencialmente bom. Não apenas essencialmente. A Bíblia diz que Deus, ele é imutavelmente bom. Essa bondade circunstancial, derivada, ela, por ser isso, ela oscila. De acordo com as circunstâncias, de acordo com os problemas, de acordo com as finanças, de acordo com o passar do tempo, mas Deus não. Deus não depende de nada disso. A bondade dele não é alterada por nada, não é alterada por ninguém. Mesmo quando os seus filhos o desobedecem, a repreensão dele, diz a Bíblia, é cheia de bondade. Mesmo a disciplina do Senhor é cheia de bondade. Não há nada que tenha ocorrido ou que ainda possa acontecer que seja capaz de mudar a bondade de Deus. Ele é essencialmente bom,
ele é imutavelmente bom. A Bíblia também diz que ele é necessariamente bom. Como assim necessariamente bom? Tudo, absolutamente tudo que Deus faz é bom. Isso pode ser percebido ali nas primeiras páginas da Bíblia, no relato da criação. Quando Deus termina de criar, Deus diz para Ele mesmo: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Necessariamente bom. O salmista vai dizer: toda a terra, Salmo 33, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele é essencialmente bom, imutavelmente bom, necessariamente bom. A Bíblia ainda diz que essa bondade de Deus, ela não se limita apenas aos seus filhos. A sua bondade, ela também se manifesta no sustento, na preservação e em várias bênçãos que Deus dispensa sobre toda a humanidade. As Escrituras dizem que até mesmo o homem não regenerado usufrui da bondade de Deus. Jesus diz: Deus faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, que a chuva desça sobre justos e injustos. Atos 14, Lucas diz: nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Deus é bom. E a bondade dele se manifesta, inclusive para aqueles que o negam, que o zombam, que... A W. Pink diz sobre Deus: a bondade de Deus é notória na variedade de prazeres naturais providenciados para o deleite das suas criaturas. Deus poderia ter se contentado em fazer a nossa fome sem que a comida fosse agradável ao nosso paladar. Quão evidente é a sua bondade na variedade dos gostos que ele tem dado à carne, às verduras e frutas. Isso é bondade em extremo. A terra poderia ter sido igualmente fértil, sem que sua superfície fosse tão deliciosamente variada. A nossa vida física poderia manter-se sem as flores bonitas que deliciam a nossa vida e exalam doces perfumes. Ele está dizendo o que aqui? Quando você vai lá numa churrascaria, quando você vai lá numa pizzaria, quando você vai no hortifruti, quando você... e vê aquela variedade de alimentos, os mais deliciosos, ele está dizendo: isso é bondade de Deus. Porque Deus poderia simplesmente criar lá, para matar a nossa fome, coisas sem sabor e sem gosto. Mas não, de uma forma encantadora, Deus foi criando alimentos e mais alimentos, os mais saborosos, dando sabedoria, capacidade ao ser humano, para poder trabalhar aqueles alimentos e transformá-los em coisas extremamente saborosas. Isso é bondade de Deus.
E cabe a nós, irmãos, cabe a nós, cristãos, chegarmos nos lugares onde a gente pode experimentar essas coisas e não simplesmente comê-las sem nos esquecermos da bondade do Senhor. Nós, como cristãos, deveríamos, ao desfrutar das coisas gostosas que a vida nos proporciona, dizer: isso aqui é bondade de Deus sobre a minha vida. E ele diz, vocês repararam, não só os alimentos, mas as paisagens, os lugares belíssimos que existem. Contemplarmos a natureza, as coisas que Deus criou e ver ali como que o nosso Deus é bondoso. Ele não termina aqui, ele diz: poderíamos viver sem a música dos pássaros, mas Deus a pôs para o nosso deleite. E aí ele encerra dizendo, usando lá o salmo que eu acabei de mencionar: toda a terra está cheia da bondade do Senhor. O que nós, como crentes, deveríamos fazer é olhar para todas essas coisas que ele mencionou aqui: alimento, sustento, natureza, música, essas coisas que nos trazem prazer e reconhecer: isso é bondade de Deus, isso é bondade do Senhor, que inclusive recai sobre aquelas pessoas que não reconhecem Ele, que não o adoram, que não o louvam. A bondade de Deus, ela se faz presente, inclusive, sobre os ímpios. Não me chames bom, porque bom só existe um, que é Deus. Os cristãos africanos, eles têm um hino famoso que diz: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Essa é uma das verdades mais enfatizadas nas Sagradas Escrituras. Salmo 107 começa assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 119, 68, tu és bom e em todo o tempo fazes o bem. Isso significa que mesmo quando coisas ruins acontecem, nós podemos confiar que o Deus bondoso irá trazer resultados positivos daquelas experiências desagradáveis e dolorosas que nós tivemos. Esse é um dos grandes mistérios da soberania, da providência de Deus. Mesmo diante de tragédias, mesmo diante de coisas ruins, mesmo diante dos problemas, Deus apanha tudo aquilo ali e, por causa da sua bondade, faz com que aquilo ali seja bom para aqueles que são seus. Foi aquilo. Essa ideia está resumida na frase que José disse aos seus irmãos: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus apanhou esse mal e o transformou em bem. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E quando a gente olha para as Escrituras, a bondade de Deus, ela é dispensada de maneira especial. E essa bondade divina, ela tem 3 nomes, ou digamos assim, como os teólogos têm chamado, 3 braços. 3 filhos: misericórdia, paciência e amor. A bondade de Deus, ela se manifesta em misericórdia, em paciência e em amor. Eu não tenho tempo para desenvolver os 3 aqui, então eu escolhi a misericórdia. E eu quero trabalhar um pouco com vocês
esse braço da bondade de Deus chamado de misericórdia. Num dos textos mais famosos da Bíblia, o salmista diz que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus estão entrelaçados. Ele vai dizer assim, no final do Salmo 23, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Um escritor e pregador americano do século XX, chamado A.W. Tozer, ele diz assim: Pai Santo, a tua sabedoria... Está aí no esboço esse? Olha que coisa linda o que esse homem diz. A tua sabedoria provoca a nossa admiração. O teu poder nos enche de temor. A tua onipresença transforma cada lugar em terra santa. Mas como poderemos agradecer-te suficientemente pela tua misericórdia, que desce a nossa mais humilde necessidade e nos dá beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, vestiduras de louvor em lugar de um espírito de pesar. Quando nós, os filhos das trevas, mediante o sangue da eterna aliança, alcançarmos afinal o lar de luz, teremos 1000 cordas em nossas harpas, mas a mais doce será a que entoar com maior perfeição a misericórdia de Deus. Irmãos, segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus, ela é temporária para os perdidos e eterna para os redimidos. Ou seja, a duração da misericórdia divina depende de quem é o alvo dela. Se o objeto da misericórdia divina é o ímpio, então essa misericórdia é temporária. Deus, muitas vezes, ele não castiga o ímpio tão logo que ele peca. Já parou para pensar nisso? Ele peca e ele vai sofrer juízo por causa daquele pecado. Mas por que é que Deus não traz o juízo imediatamente sobre ele e aguarda um tempo para exercer esse juízo? Por causa da sua misericórdia. Temporariamente, Deus suspende a penalidade até que ele resolva, no tempo dele, do jeito dele, descer a justiça sobre aquele pecador. Então, nesse sentido, a misericórdia temporária se parece com o exercício da paciência de Deus. Deus é paciente. Ele vai julgar, mas durante aquele tempo ali, ele está exercendo misericórdia e sendo paciente. Agora, quando o objeto da misericórdia divina é a pessoa redimida, é o salvo em Cristo, a Bíblia diz que essa misericórdia, ela então dura para sempre. Êxodo 20 diz assim: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Percebe aqui o contraste de tratamento da parte de Deus em relação aos ímpios, com aqueles que o amam? Com os ímpios, punição. Com os justificados, misericórdia que não acabará nunca. Porque a ideia aqui de 1000 gerações pode ser entendida como uma misericórdia
infindável, que não tem fim. Cantamos aqui. As misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim. O Salmo 103 diz: a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Então, quando nós falamos de bondade, que é o que Jesus está falando para esse jovem, não existe ninguém que seja bom senão Deus. Aquele que é essencialmente bom, imutavelmente bom, necessariamente bom. Essa bondade divina, ela se manifesta em amor, em paciência e em misericórdia. Essa misericórdia, ela é temporária para os ímpios, mas ela é eterna para com aqueles que são filhos de Deus. Outra coisa que a Bíblia nos diz sobre a misericórdia do Senhor, ela é impressionantemente grande. É uma outra forma de falar que ela é infinita, que ela não tem fim. Cantamos aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você deve conhecer a história de Davi. Davi teve muitos pecados. Davi teve aquelas páginas grampeadas lá da sua biografia. E ao olhar para trás e perceber quantas vezes Deus o perdoou, Davi disse o seguinte: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E uma vez, quando ele estava ali se lembrando das muitas transgressões que Deus o perdoou, ele vai então exaltar a grandeza da misericórdia de Deus. Quando ele está ali em angústia, em grande angústia por causa dos seus pecados, Davi recebe a oportunidade de escolher qual castigo ele sofreria. Conhece lá a história? Davi mandou fazer o censo do povo. Davi quis contar o povo, e aquela foi uma atitude que ele não deveria ter tomado. E Deus disse assim: eu vou te castigar. Você não deveria ter tido essa atitude. E aí Deus então vira para Davi e diz assim: eu vou te dar 3 opções de castigo. Escolha 3 meses de uma fome intensa sobre a terra, tornar-se escravo dos seus inimigos ao longo de 3 meses, ou sofrer 3 dias nas minhas mãos através de peste e destruições na sua terra. Escolha. Davi não teve nenhuma dúvida. Davi disse assim: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Por quê? Davi diz, vou ler as palavras dele. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, mas caia eu nas mãos do Senhor e não caia eu nas mãos dos homens. Você já sabe, não é? Lembra lá na história? Ele diz assim: porque as misericórdias de Deus são muitíssimas.
Muitíssimas. Segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus, ela é impressionantemente grande. Terceiro, a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus, ela é soberana. Ou seja, por que Deus dispensa momentaneamente a misericórdia dele sobre os ímpios e eternamente sobre os salvos? Por que ele manifesta a misericórdia dele sobre Jacó e não sobre Esaú? Porque a manifestação da misericórdia divina, ela é regulada pela vontade soberana de Deus. Ou seja, não há nada, não há ninguém que obrigue Deus a manifestar a sua misericórdia. Ele é misericordioso, mas ele é livre na manifestação da sua misericórdia. É famoso lá o texto de Romanos 9, onde Paulo diz que Deus distribui a sua misericórdia a quem lhe apraz. E Paulo está ali, na argumentação dele. E provavelmente, naquele momento em que ele está elaborando o seu argumento, ele imagina que alguém faria algum questionamento àquilo que ele está dizendo. E então, já imaginando a argumentação, Paulo vira e diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele diz, de maneira nenhuma. E aí ele vai citar o Antigo Testamento. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aí Paulo, então, fecha a sua linha de raciocínio. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de quê? De Deus usar a sua misericórdia. Ou seja, a causa da misericórdia de Deus não é a miséria, não é a infelicidade, não é a desdita, não é o sofrimento, não é a dor humana, não é o mérito humano. Aliás, preste atenção nisso. Misericórdia merecida é contradição de termo. Ninguém merece misericórdia. Qual é a definição de misericórdia? Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Tem gente que confunde misericórdia e graça. Na misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Na graça, Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Você merece o inferno, mas Deus não te dá o inferno. Isso é misericórdia. Você não merece o céu, mas Deus te dá o céu. Isso é graça. Então, misericórdia merecida é contradição de termo. É simplesmente a sua vontade soberana. Não depende de quem quer, mas de Deus que se compadece. Então, pensa no seguinte: a misericórdia, ela é a ação bondosa de Deus na direção do necessitado. Sabe o que isso significa? Coloca aí seus neurônios para pensar. Se a misericórdia de Deus é a ação bondosa na direção do necessitado, onde estava a misericórdia de Deus antes da queda? Deus sempre foi misericordioso. Mas a manifestação desse atributo só aconteceu depois da queda.
Ou seja, a misericórdia pressupõe pecado. O que eu estou querendo dizer, mostrar, é o fato de que, conquanto Deus seja misericordioso, Ele pode ou não manifestar a sua misericórdia. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Depende da sua vontade soberana. Por fim, segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus não pode coexistir com o juízo de Deus. Tiago vai dizer, lá no capítulo 2, verso 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando Deus decide mostrar a sua justiça em juízo, não há o que se possa fazer em favor do réu. Ele é condenado inapelavelmente. Ou seja, esses dois atributos divinos, a justiça e a misericórdia, eles são incompatíveis se aplicados simultaneamente à mesma pessoa. Se Deus é misericordioso, Ele deixa de punir. Se Ele é justo, Ele precisa punir. Quando há juízo, não é possível haver misericórdia. E sem misericórdia, o pecador está perdido. Alguém pode pensar assim, então é impossível Deus ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? A única maneira do réu ser livre da punição é se alguém o substituir, tomando para si mesmo a punição. Ou seja, a misericórdia que foi dirigida para uma pessoa resultou no juízo da outra pessoa. Onde que nós vemos isso? Na cruz. Essa é a ideia ali do hino 12 do cantor cristão. O que diz o poeta naquele hino? Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos. A ti, falando de Jesus, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo para assim nos remir. E olha o que ele diz agora. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão, que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Irmãos, quando nós estudamos a doutrina dos atributos de Deus, nós aprendemos que os atributos de Deus, eles se dividem entre aqueles que são comunicáveis e aqueles que são incomunicáveis. Incomunicáveis são aqueles atributos que os homens não podem desenvolver. Onipotência, onipresença, onisciência. Agora, os comunicáveis são aqueles atributos de Deus que nós podemos e devemos desenvolver. Amor, justiça, bondade. Ou seja, nós somos chamados pelas Escrituras a, assim como Deus, também sermos bondosos. Aliás,
o apóstolo Paulo vai dizer que bondade é fruto do Espírito. Bondade não é a maneira através da qual nós ganhamos o favor de Deus, que é o que muita gente pensa. Vou ser bonzinho e assim Deus vai me abençoar. O que existe de gente nesse mundo que pensa isso é um absurdo. Tem uma pessoa aqui da igreja que falou: pastor, o meu marido acha que por ele ser bom, ele está garantido no céu. Bondade não é a maneira pela qual nós ganhamos o favor de Deus, não é a forma como conquistamos a salvação. Bondade é a obra externa da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. É fruto do Espírito, é algo que nós precisamos desenvolver. E quando Paulo fala isso, Paulo está ecoando aquele ensino de Jesus, quando Jesus disse assim: não existe árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Olha o que Jesus diz agora. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus diz que aquilo que fazemos mostra o que ou quem está dentro de nós. No coração do regenerado, deveria existir um chafariz de bondade fluindo do Espírito Santo que nele habita. Quando nós respondemos ao mal no mundo com o fruto do Espírito da bondade, nós estamos sendo homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Uma vez Paulo escreveu uma carta para uma igreja. E num determinado momento da carta, ele disse àquelas pessoas: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E como que um eleito de Deus deve se revestir? A linguagem aqui é de usar uma vestimenta. Vista-se. As pessoas têm lá as vestimentas adequadas para determinada situação. O advogado não pode entrar no fórum da mesma maneira que ele vai para a praia. O médico tem lá a sua vestimenta. A pessoa que trabalha na obra também tem a vestimenta. Existem vestimentas para cada época, para cada ocasião. Paulo diz assim: os eleitos têm as vestimentas deles. E ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí Paulo diz: o eleito, ele deve ter na vestimenta dele ternos afetos de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade e de bondade. Eu pergunto para você: você é uma pessoa boa? O que seria uma pessoa boa, pastor? Misericordiosa, paciente, amorosa.
apanhe tudo isso que eu mencionei aqui sobre a manifestação da misericórdia de Deus para com os outros. Você é misericordioso. Você é uma pessoa bondosa. Nós somos chamados o tempo todo pelas Escrituras a sermos pessoas bondosas. Que Deus nos ajude, assim como Ele é para conosco, sermos bondosos para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nós te louvamos porque Tu és bom. Nós rendemos-te adoração, porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Te louvamos porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela certeza de que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Te louvamos porque Tu és o Pai das misericórdias, benevolente, paciente e que está constantemente guardando e protegendo aqueles que são Teus. Ó Deus, que os nossos lábios jamais deixem de anunciar e de louvar a Tua bondade, que é dispensada constantemente sobre as nossas vidas. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração pelo Deus bondoso que Tu és. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.